Oi, gente, hoje estou aqui para dar o meu veredito sobre a trilogia de As Últimas Horas, que faz parte desse grande universo dos Caçadores de Sombras, escrito pela Cassandra Clare, que, vendo hoje, eu acho que já tem 20 livros, vai passar de 20 livros, mas essa daqui é uma história que acaba se fechando nessa trilogia, que é composta por Corrente de Ouro. Gente, os livros têm a capa metalizada e batendo aqui com a minha luz, não sei se vai parecer muito bem a capa dos livros. O segundo é Corrente de Ferro e o terceiro é Corrente de Espinhos. Vou começar o vídeo falando primeiro que essa trilogia é uma continuação, exatamente uma continuação das Peças Infernais. Então, para vocês assistirem esse vídeo, vocês precisam pelo menos ter lido as Peças Infernais. Senão, vocês vão pegar todos os spoilers ali dessa trilogia, porque aqueles personagens das Peças Infernais retornam aqui nessa outra trilogia. Quem ainda não leu nenhum livro da Cassandra Clare vem me perguntar: Paty, eu posso começar por esse? Você me recomenda começar por essa trilogia? Não, gente, eu recomendo pelo menos ter lido a trilogia das Peças Infernais, mas a ordem que eu recomendo para você se tornar um Shadowhunter de carteirinha é ler os livros na ordem de publicação que teve, porque dessa forma você pega todos os easter eggs que fala, todas as conexões entre as histórias, porque a autora fez várias conexões de uma trilogia para outra série, então você pega todas essas conexões lendo os livros na ordem de publicação. Mas para ler essa trilogia de As Últimas Horas, você precisa pelo menos ter lido as Peças Infernais. E para quem já leu as Peças Infernais, para quem já leu os outros livros da série, não se preocupe porque esse vídeo não vai ter spoiler dessa nova trilogia que finalizou agora. Eu vou falar para vocês um pouquinho da história, um pouquinho dos personagens, principalmente as coisas mais legais que vocês vão encontrar aqui e qual foi meu veredito, o que eu achei, o que faltou um pouquinho para eu ter gostado. Então, antes de começar o vídeo, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do meu clube de leitura que eu tenho no Catarse, é uma ótima forma de você apoiar meu trabalho e você faz leituras coletivas comigo. Também tem outros benefícios que vocês podem conferir no link. Tem o canal do Telegram também, onde eu compartilho novidades, promoções de livros e lançamentos de livros. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a trilogia dos Artifícios das Trevas. Se você quiser ver esse vídeo também, eu vou deixar aqui nos cards e na caixa de descrição. Vou começar contando pra vocês como que começa a história de Corrente de Ouro e eu vou mostrando pra vocês algumas ilustrações que vieram no tarô que eu recebi de brinde no segundo livro pra apresentar pra vocês os personagens, porque ficaram muito lindos e é uma forma bem legal e interativa de eu contar pra vocês. Essa daqui é a Cordélia Castells, ela é a protagonista da trilogia. Ela é uma caçadora de sombras, como vocês podem reconhecer pelo sobrenome da família dela. E no começo da história, ela e o seu irmão estão indo para Londres para meio que dar um jeito na reputação da família deles, porque o pai dela foi preso e daí a mãe dela acha que é uma boa hora para ela interagir com a sociedade londrina ali dos caçadores de sombras dessa época e tentar arrumar um casamento. Então, essa vibe do livro, no começo, ele lembra muito livros de romance de época, por exemplo, e eu acho isso incrível, tanto nas Peças Infernais como nessa trilogia. Toda essa ambientação da Londres vitoriana, trazendo, né, esse mundo sombrio dos caçadores de sombra, deixa tudo assim muito interessante. Eu gosto muito da ambientação dessas duas trilogias. E esse começo do livro é bem essa vibe, né, de romance de época. Tem os bailes, vestidos luxuosos, casamentos arranjados, essas coisas. E quando a Cordélia e o seu irmão vão para Londres, ela acaba reencontrando alguns amigos, que é aí que entra os personagens de As Peças Infernais, porque os amigos da Cordélia são os filhos da Tessa e do Will. Aquele nosso casalzão de milhões, eles aparecem de novo nessa trilogia com os seus filhos, que são o James e a Lucy. O James, gente, é a cópia exata do Will, então ele leva muito esse nome, né, dos Arondales, tanto o drama também dos Arondales, ele traz muito aqui nessa trilogia também. A Cordélia conhece a Lucy e o James há muito tempo e o James é apaixonado
paixonite dela. Ela sempre foi apaixonada, sempre teve um crush no James. Porém, gente, o James está prometido para uma outra pessoa. Ele vai se casar com uma outra menina. Então, nesse primeiro livro tem todo esse drama aí desse relacionamento que o James pode ter com essa outra menina e a Cordelia, né, sofrendo por não poder contar que ela é apaixonada por ele e que, por exemplo, era ele com quem ela gostaria de se casar. A Lucy, ela é uma menina assim muito inteligente, muito doce. Ela é aquela pessoa intelectual que gosta de livros, ela gosta muito de escrever livros de romance. E a amizade que a Lucy tem com a Cordelia, por ser de muitos anos e elas terem essa conexão assim de melhores amigas para sempre, elas vão se tornar parabatais. Então as duas estão meio que se preparando nesse momento aqui da história para elas se tornarem parabatai em algum momento, para elas fazerem esse juramento que a gente conhece, né, já das outras histórias. E esse é um ponto muito inédito nessa trilogia, porque é a primeira vez que a Cassandra Clare traz uma dupla de parabatai entre duas mulheres, duas melhores amigas, porque nas outras séries nós sempre tivemos parabatai entre dois homens ou um homem e uma mulher. Então nessa trilogia nós temos a primeira vez aí a formação dessa conexão parabatai entre duas melhores amigas. Daí, gente, essa trilogia ela tem muitos outros personagens nessa mesma idade, né, da Cordelia, do James e da Lucy. Nós temos, por exemplo, a família Fairchild, que nas Peças Infernais nós tínhamos o Henry e a Charlotte. Então agora nessa trilogia nós temos os filhos deles, que são o Matthew e o Charles. O Matthew, gente, é o parabatai do James. Eles são muito amigos também e eles já têm essa conexão parabatai. Da família Lightwood nós temos muitos personagens. Os filhos do Gideon e da Sophie temos como representante o Thomas, que ele é muito amigo, né, do Matthew e do James. E o primo do Thomas, que é o Christopher, ele também faz parte desse grupinho de amigos. Nós temos também a Anna, que é a irmã do Christopher na história. Ela é uma personagem lésbica e através dela que nós conhecemos uma outra personagem ali que vai ser o par romântico dela. E tem toda uma treta que vai se desenrolar aí ao longo do primeiro livro, do segundo e do terceiro, a respeito de um outro membro da família Lightwood, que é a Tatiana Blackthorne. O filho da Tatiana, o Jesse, tem uma história bem triste porque ele é um menino que morreu jovem naquele ritual onde ele recebe a primeira marca de Caçador de Sombras. Então, isso é uma das coisas mais fantásticas que nós acompanhamos aqui nessa trilogia, toda a história em cima do Jesse. E a Grace, que é essa menina dos cabelos prateados, além dela ter essa conexão, né, com a história do seu irmão, o Jesse, ela também é a noiva prometida do James. Então, gente, todos os personagens, eles são interligados. É um grande grupo de personagens que eu até tive que anotar aqui, ó, num papelzinho, sabe? Pra não me perder, porque realmente a maioria deles ganham protagonismo, assim, durante a história. Tem seus enredos, tem seus problemas, tem suas missões ao longo dos 3 livros, então é bem importante conhecer eles a fundo. Isso é uma coisa que a Cassandra Clare trabalha muito bem. Ela faz esse desenvolvimento dos personagens de uma forma incrível. Eu acho que a maioria dos livros faz com que você tenha essa conexão mais profunda com os personagens que ela trouxe. O mais incrível que eu amei muito quando eu comecei a ler o primeiro livro é que eu já senti essa conexão desde o comecinho. Eu acho que como as Peças Infernais, nós tivemos personagens que a gente se apegou tanto, eu gostei tanto daquela trilogia, quando você vê eles de novo aqui e você vê os filhos deles sendo como protagonista, parece que você já conhece esses personagens. Parece que eles não são estranhos pra você, você já tem uma conexão muito forte com os personagens desde o começo. Eu não sei como que a Cassandra Clare fez isso, mas foi uma experiência muito legal mesmo. Então eu acho que ele é um livro muito fácil de você se conectar com os personagens e essa é uma grande característica que eu amei muito nessa trilogia. E isso acontece mesmo sendo muitos personagens, né? Porque normalmente a gente se apega muito quando é 1, 2 personagens e aqui temos muitos. E a Cassandra Clare consegue fazer com que a gente tenha isso com praticamente todos os personagens.
Outra coisa incrível que a autora traz nessa trilogia é a representatividade da comunidade LGBTQIAP+. Porque, gente, o que menos tem nesse livro é personagem hétero. Juro pra vocês, gente. Vocês vão se surpreender muito com descobertas que os personagens vão ter a respeito da sua sexualidade aí ao longo da trilogia. Vocês vão encontrar muito dessa representatividade. E isso é uma coisa que a autora já vem trabalhando, né, nas outras séries também. Mas nesse daqui, simplesmente ela fez uma cota para os personagens héteros. E outra característica bem legal, né, nessa trilogia é que a autora continua colocando muito romance. Eu acho que essa trilogia, assim como as Peças Infernais, ela envolve muito a questão romântica dos personagens, deles se apaixonarem, deles descobrirem o amor. Eles são muito novinhos, então tem muito disso no livro. Se você gosta bastante de fantasia com romance, esse livro ele divide bastante isso. Alguns dos livros eu acho que no segundo ele é muito mais dramático a respeito do amor que não pode acontecer, do amor que não pode ser revelado. Esse amor da Cordelia com o James é uma coisa assim muito complicada, muito dramática ao longo dos 3 livros, muito melancólica, melosa. Então, para quem gosta de romance mesmo, vai se deliciar com essa fantasia com uma boa carga de romance, beijos inesperados principalmente. Agora vamos falar sobre elementos de fantasia que a gente encontra aqui na história. Eu acho que o fundamental do livro são os poderes do James e da Lucy, porque eles são filhos da Tessa. A Tessa é uma feiticeira, então esses personagens acabaram herdando um poder sobrenatural, e uma das grandes questões que tem aqui no livro é a respeito dos mistérios desses poderes que eles têm. O James, ele tem sonhos, ele tem meio que visões, ele vai para uma outra dimensão, ele vê sombras, então ele é um grande mistério. Ele não sabe o que está acontecendo com ele, mas ele sente que pode ter uma conexão com a ancestralidade dele e também com as coisas que estão acontecendo em Londres, porque além dos bailes e casamentos que tá tendo, tem um grande mistério de uns demônios muito diferentes que apareceram em Londres. Eles parecem serem imortais, as pessoas não conseguem matar eles, eles são muito diferentes. Então tem um mistério a respeito do que tá acontecendo em Londres, e as coisas que estão acontecendo com o James podem ter relação a isso. Então o livro envolve muitos mistérios a respeito desse personagem, dos poderes dele e também dos poderes da Lucy. A Lucy tem uma conexão diferente com fantasmas. Os Arondales, eles têm, né, essa conexão com fantasmas, como a gente viu com o Will nas Peças Infernais, mas a Lucy, além dela ter, né, esse poder dos Arondales, tem alguma coisa ali da Tessa também, onde ela tem uma conexão, um poder de influência maior sobre os fantasmas. E ela é uma personagem que vai estar diretamente ligada com aquela história que eu falei pra vocês do Jesse, o menino caçador de sombras que morreu jovem. E é muito legal. Eu acho que é a parte que eu mais gostei, gente. A parte que eu mais gostei foi essa parte da Lucy, tudo que envolve ela, eu gostei muito, é uma das minhas personagens favoritas. Um elemento que você vai encontrar bastante nessa trilogia é a respeito de necromancia. Se você gosta de coisas de reviver mortos, né, vai ser muito abordado nesse livro. Eu acho que é um elemento assim de fantasia que chama a atenção, né, quando a gente sabe que tem em um livro de fantasia. E um outro elemento mágico que é indispensável para essa fantasia também é uma espada poderosa, uma espada mágica, que é a Cortana. É essa espada aqui, ó, que a Cordelia carrega, porque ela é a portadora dessa espada. É uma herança dos Casters. E assim, ó, toda a história também, que essa espada vai estar envolvida aqui, o poder que a Cordelia vai tirar dessa espada aí ao longo dos problemas que vão ter na série, é muito legal, gente. Quem que não gosta de espadas fodonas, assim? Eu adoro fantasias que tem essas espadas, esses artifícios diferentes que os heróis acabam usando. Outra coisa bem legal que você vai encontrar nessa trilogia é ele, Magnus Bane, gente, o nosso feiticeiro favorito. Ele aparece nessa trilogia também. E é muito engraçado como ele brinca das pessoas chamarem ele sempre quando precisam resolver algum pepino. Ele tá lá, né? O Will é um caçador de sombras
que ele gosta muito, né, que ele tem uma conexão muito forte, então ali ele tá disposto para ajudar o filho do Will também, né, o James. Então, para quem gosta de Magnus Bane, saibam que ele está aqui de uma forma muito legal. Tessa, Will perfeitos, Jem também é uma peça fundamental, porque ele se tornou um irmão do silêncio, né, como nós vimos nas peças infernais, e aqui ele é o tio Jem do James. Então o James e o Jem têm uma conexão muito forte também. Ele é como se fosse um padrinho, né, aquela pessoa que vai cuidar e vai fazer de tudo para proteger, né, o menino. Então ele também é uma peça fundamental para você que amou as peças infernais, gente. Tenho certeza que vocês vão amar essa trilogia também. Então, depois de eu falar de toda a história dos personagens, das coisas que eu mais gostei, que eu achei mais legal, que vocês vão encontrar, agora vamos falar do que não foi tão legal assim. Porque, no geral, gente, eu amei muito a trilogia. Eu sou muito fã desse universo e por todos esses motivos que eu citei pra vocês, eu gostei muito dos livros. Mas a conclusão, o último livro acabou me decepcionando um pouco. Eu tirei 1 estrela, dei 4 estrelas pro último livro, porque o final eu achei que ele foi muito enrolado. Para um terceiro livro, eu acho que ele deveria ter muito mais cenas empolgantes do que o drama dos personagens. O primeiro e o segundo livro já tinha muito disso. Já fez com que a gente se conectasse com eles. Eu acho que nesse terceiro livro a gente espera mais que as coisas se resolvam e que muitos perigos acabam encontrando com os nossos personagens queridos. Eu acho que ficou muito tempo em cima do drama dos romances nesse terceiro livro do que na parte da fantasia. E eu acho que a autora já tinha gastado isso, né, nos 2 primeiros livros. Então por isso que eu achei o terceiro livro um pouco mais enrolado. E teve algumas coisas que me decepcionaram, que eu vou citar aqui pra vocês, que eu acho que é num geral da trilogia. Teve 2 coisas que eu não gostei. A primeira é que nós temos um triângulo amoroso que eu achei meio forçado, porque nós já temos um triângulo amoroso perfeito nas peças infernais e eu senti que a autora quis repetir isso nessa outra trilogia. E essa repetição não funcionou como funcionou nas peças infernais. Eu acho que aqui um personagem ficou muito de lado, ele acabou sofrendo muito com tudo isso que aconteceu no triângulo amoroso e eu fiquei com muita pena dele. Eu acho que ele não merecia o que ele passou, sabe, entrando no meio desse casal. Então eu achei que o triângulo amoroso nessa trilogia não funcionou. Eu acho que a autora perdeu a mão para escrever isso e ficou um negócio muito de querer repetir o que tinha acontecido, né, com os outros personagens nas peças infernais. Eu acho que não tinha necessidade de ter isso no livro. E o outro elemento que me decepcionou muito, gente, é a respeito do relacionamento da Cordelia com a Lucy. Porque quando eu comecei Corrente de Ouro, eu tava muito na expectativa, ai, nós temos melhores amigas, elas vão ser tão legais, elas vão se tornar parabatais, vão treinar, vão batalhar juntos e vão estar sempre conectadas. E não tivemos isso, gente. Não tivemos isso. Esse é um livro só que menciona que elas vão ser parabatais, mas elas ainda não estão preparadas para isso. A amizade delas acaba enfraquecendo muito ao longo da trilogia. Eu queria mais que elas se conectassem e acabou acontecendo ao contrário. Acabou meio que enfraquecendo a amizade delas por conta de segredos que uma esconde da outra. As duas estão em enredos completamente diferentes na história e elas não conversam, elas não contam uma para outra. Então elas se mantêm em segredo e acabam meio que se afastando por conta desses segredos e medo, né, de conversarem e contarem realmente o que está acontecendo com elas. Então eu acho que isso foi um ponto negativo na trilogia para mim, porque eu tava com muita expectativa de ter aquela amizade legal, sabe, de 2 meninas que são amigas desde criança. Eu sinto falta de encontrar isso em muitos livros e eu pensei, nossa, que legal que a autora vai trazer isso nesse, mas daí a autora me decepcionou bastante porque elas acabaram ficando mais tempo afastadas do que juntas e eu acabei não encontrando o que eu queria a respeito disso na trilogia. E eu acho que são esses os pontos negativos aí. No final também teve algumas coisas que aconteceram assim de uma forma que não foram tão empolgantes, por exemplo, né, a gente sempre espera que alguém morra, né, no último livro. E da forma que aconteceu essa morte, eu acabei achando decepcionante, sabe, a cena que aconteceu. Então, no geral, esse é o meu veredito. Tem os pontos negativos, mas os pontos positivos são muito grandes.
grandes, principalmente o primeiro e o segundo livro. Eu tava tão empolgada. Corrente de Ouro eu acho que foi o melhor começo de série que a autora já escreveu. Ele é muito melhor do que o das outras séries, então eu tava muito, muito empolgada. E o segundo livro também, ele me fez sofrer tanto junto com os personagens, me fez me conectar muito com a história de uma forma inexplicável. Então não tem como não ser uma trilogia que eu ame muito e que eu torço muito para que muitos outros leitores acabem entrando nesse mundinho também dos Caçadores de Sombras, porque eu conheci há muito tempo e foi uma série que me fez ser leitora de livros de fantasia jovem, foi que me fez ter esse amor por esses livros. Então eu só tenho muito o que ficar feliz, sabe, de ainda ter muitos livros assim para ler. A autora ainda vai escrever uma outra trilogia que eu tô muito animada, então eu tô muito feliz de ter concluído mais essa aqui com vocês. Então me conte aqui nos comentários se você já leu a trilogia e se você concorda com as coisas que eu contei aqui, quais são as partes que você mais gosta na história. E se você ainda não leu, me conte se você ficou mais animado para começar a ler logo. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outros vídeos de resenhas de lançamentos que teve aqui no canal para vocês verem também. Eu vou deixar o link dos livros da Cassandra Clare na caixa de descrição para vocês comprarem os box. Tem várias edições diferentes que vocês podem comprar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!